Começamos? Sim, então hoje nós teremos a Alice, nossa residente, que vai conversar sobre monitorização contínua de glicose. Boa aula aí, Alice. Obrigada. Hoje esse vai ser o tema que eu vou apresentar. A ideia do tema surgiu depois que nós recebemos atletas lá no nosso centro de atendimento, né, no SET, que usam o dispositivo Libre, que é uma das ferramentas, né, de monitorização contínua da glicose para a prática de atividade física, e eles sendo portadores de diabetes tipo 1. E hoje nós sabemos que existem muitas pessoas usando esses dispositivos, algumas delas sendo portadoras de diabetes e outras não. E por isso nós fomos buscar na literatura as evidências do uso desses monitores em pessoas não diabéticas. Iniciando um pouco pela fisiologia do exercício, a gente já discutiu bastante em outras aulas, mas a gente sabe que a captação da glicose no exercício acontece devido à translocação do GLUT4 para a membrana celular, e essa captação durante o exercício pode aumentar até em 50 vezes se comparado ao repouso. O que é sabido durante esportes de resistência é que em baixas intensidades ocorre uma diminuição da secreção de insulina, alteração da relação da insulina com o glucagon e aumento da sensibilidade hepática ao glucagon. E o que é esperado durante esportes de baixa intensidade é que haja uma diminuição da glicemia ao longo da prática. E do contrário, durante exercícios de endurance de alta intensidade, né, que são os exercícios de resistência, existe uma glicogenólise estimulada pelas catecolaminas e a produção, né, da glicose excede a captação, e por isso é esperado que haja, se for uma alta intensidade, a gente espera que haja um aumento da glicemia. Então, a gente já sabe qual é o comportamento, né, hoje, da glicose, mas essa investigação do comportamento da glicose durante o exercício já é bastante antiga. Eu fui procurar na literatura, né, quando começou essas pesquisas da aferição da glicemia durante o esporte, e eu encontrei esse artigo, que ele data 1924, durante a Maratona de Boston, e esse pesquisador observou, né, os níveis de, por exemplo, ácido úrico, glicose antes e depois da maratona, e ele já observava que após a maratona, que é um exercício de baixa intensidade, né, mais prolongado, tinha uma menor glicemia ao final da maratona, e ele, na conclusão, ele levanta a hipótese de que o nosso corpo tem níveis insuficientes de glicose para a prática de um exercício de longa duração. Então, essa pesquisa já é de longa data. Então, eu falei, esse pesquisador, né, ele fez a aferição da glicemia durante o exercício por meio da glicemia capilar, né, não capilar, né, na época, mas a glicemia venosa, né, que a gente, na época. Depois, a tecnologia foi avançando e passou para a glicemia capilar. Existem alguns estudos que também fizeram a aferição da glicemia durante o exercício, por punção venosa, mas hoje o ponto que a gente chegou é a aferição da glicemia intersticial, que é o dispositivo Libre. Esse dispositivo ele foi lançado pela Abbott em 2014, com o nome, né, Freestyle Libre. Ele chegou ao mercado brasileiro em 2016, e a partir de 2017 ele já estava liberado para crianças a partir de 4 anos. Essa tecnologia da monitorização intersticial da glicose, ela é baseada na introdução de um eletrodo, que ele fica no interstício, e ele é embebido pela glicose oxigenase, que em contato com a glicose vai catalisar uma reação, essa reação produz uma corrente elétrica que é captada pelo dispositivo e vai, por meio de uma fórmula, nos dizer qual é o nível da glicose intersticial.
Essa monitorização contínua da glicose, então, como eu já disse para vocês, é da glicemia intersticial. Ele fica fazendo aferições a cada 10 segundos em média, e ele faz uma média dessa glicemia intersticial a cada 1 a 15 minutos. Pode ocorrer um atraso em relação à glicemia capilar de 5 a 10 minutos. Esse sensor, ele permanece no tecido subcutâneo, é, a gente já está mais habituado, o melhor lugar de fixação é na região posterior do braço, que a gente vê atletas e pacientes usando, mas lembrando que ele também pode ser aplicado em outras regiões, como parede abdominal, parede superior das nádegas, mas também já mostrou alguns exercícios, alguns estudos, que aplicar o sensor em locais diferentes do corpo pode dar diferentes aferições. E na pesquisa que eu li, é que ele comparava membro superior com membro inferior, e eles notavam que durante o exercício, a glicemia intersticial do membro inferior era menor, se comparado ao do membro superior. Essas informações são captadas pelo sensor e elas precisam ser transmitidas para um aplicativo. Esse aplicativo, quando ele foi lançado lá em 2014, em 2016, você necessariamente precisava fazer uma leitura dessas informações a cada 8 horas. Então, se a pessoa dormia e deixava de ler nesse período de 8 horas, você perde essa medição. Porém, hoje já tem uma tecnologia mais avançada que existe uma sincronização simultânea da leitura. Então, você não obrigatoriamente precisa ficar passando o sensor. É claro que tudo isso tem um custo envolvido. E essas informações, elas são transferidas tanto para um receptor de dados, que aquele aparelho preto, que a gente já até viu nas nossas reuniões lá da endócrino, ou também pode ser armazenada pelo smartphone. Então, depende do paciente. A gente já, inclusive, já foi discutido isso com os pacientes. Alguns que praticam alguns esportes ao ar livre, corrida de montanha, eles preferem levar aquele dispositivo preto, porque eles acham mais rudimentar, assim, eles podem levar, pode molhar, eles não têm medo de quebrar, como se fosse o celular deles. Então, isso vai uma preferência do paciente. Às vezes é mais fácil usar o smartphone, mas, porém, para o público de atletas, talvez seja mais interessante usar aquele receptor de dados. E quais são as evidências, né, do uso? Então, eu fui procurar, não vou ficar discutindo o uso desse dispositivo em pacientes diabéticos, eu acho que não é o nosso foco hoje. Eu vim trazer quais são as evidências que a gente tem do uso da monitorização contínua de glicose para o esporte e para pessoas não diabéticas, né? Então, o que a gente já sabe é que a ingestão de carboidratos durante o esporte, ela auxilia na manutenção da glicemia, ela poupa os estoques de glicogênio e diminui a fadiga. E esse estudo, de 2020, eles monitorizaram 17 ultramaratonistas em uma prova de endurance de 160 quilômetros. Esses maratonistas consumiam livremente carboidrato, e o que eles observaram ao longo dessa prova é que os níveis de glicemia variaram entre 61 a 252, que a quantidade total de carboidratos consumidos durante essa prova foi de 0,27. Só um minuto que eu vou fechar essa aba aqui, porque senão vai ficar um barulho nos interrompendo. A quantidade total de carboidratos consumido durante a prova foi de 0,27 até 114 gramas por quilo-hora, e ele chegou à conclusão de que a concentração de glicose se correlacionou positivamente com a velocidade de corrida desses atletas. Esse aqui foi o gráfico mostrando o resultado desses corredores de ultramaratona. Então, o dispositivo pode ser usado nesse sentido, de ver a quantidade de carboidratos consumidos, isso está associado a uma certa glicemia intersticial, que pode levar a um maior desempenho durante as provas. Esses outros dois trabalhos, o primeiro foram também com atletas de endurance, que eles podem apresentar maior variabilidade glicêmica ao longo do dia, não relacionada à tolerância aumentada de glicose. A gente sabe que pacientes diabéticos possuem uma maior variabilidade, e a gente sabe
malefícios que isso pode provocar para o paciente. Porém, usando esses dispositivos em atletas, a gente observou que eles podem ter um efeito parecido, uma grande variabilidade ao longo do dia, porque esses atletas praticam esportes de baixa, alta intensidade, periodizadas, elas também fazem consumo de dietas ricas em carboidratos, então eles podem ter uma variabilidade muito grande. O que é mostrado aqui nesse primeiro gráfico são atletas de elite de ciclismo. Eles praticaram 2 exercícios ao longo do dia, né, um por 50 minutos leve e outro mais longo, de 2 horas e 45, e eles notaram que tiveram esses picos de glicemia. É sabido que a glicemia normal aqui, né, varia de 4 a 8, então esses picos maior que 8 milimol de glicose, e durante o sono esses atletas chegaram a quase tocar aquela curva ali que mostraria uma hipoglicemia, se comparado a pessoas de controle normal, né, esportistas, pessoas ativas fisicamente, que eles fizeram teste de VO2 máximo, né, o teste ergospirométrico, e após o exercício, eles fizeram um pico ali durante as refeições, né, de café, almoço e jantar, mas não tem esse aumento maior do que 8 milimol durante o dia. E também não fizeram hipoglicemia à noite. Então, os atletas, né, de elite têm um comportamento de glicemia diferente de pessoas ativas fisicamente, bem diferente também dos diabéticos. Outro estudo, que é esse segundo ponto aí que eu elenquei, são de atletas que levam a adaptação do exercício durante a prática. Daí eu vou mostrar aqui esse estudo, que é sobre a monitorização, né, de glicemia ao longo dos esportes de endurance. Aqui comparou atletas que eram maratonistas e atletas que apenas estavam realizando essa prova, que era o controle, que não era atleta de elite. Aqui foi mostrado que os atletas maratonistas, durante essa prova que durou 5 horas, né, que é um circuito de 247 metros que eles ficavam andando em torno, tinha a mesma disponibilidade de carboidratos ao longo da prova, porém os atletas maratonistas conseguiram suportar um nível de glicemia ao longo da prova muito maior do que pessoas que não eram profissionais. Então, mostrando que a cinemática da glicose é diferente no comportamento de atletas de elite se comparado aos indivíduos ativos fisicamente. Por isso da importância do uso desses dispositivos, né? Fora, pensando nesses benefícios ergogênicos do consumo de carboidrato, do perfil de glicemia ao longo do exercício, também está sendo muito estudado a associação do sono e recuperação com a glicemia ao longo do dia, né? A gente sabe que a hipoglicemia durante a noite tem o potencial de perturbar o sono, porque ela faz uma ativação catecolaminérgica, e isso pode piorar a recuperação, principalmente nos atletas, né? Então, já era discutido isso, em 2005 teve esse estudo, mostrando que, esse estudo foi para investigar associação entre a glicemia de jejum e o overeating, né, que é a prática de atividade sem o devido descanso, que leva a uma resposta negativa de recuperação. Isso vai implicar em várias coisas no atleta, por exemplo, vai levar a disfunções hormonais, pode aumentar o risco de lesão. Então, era essa associação que o autor buscava investigar. E ele submeteu esses 13 atletas a um treinamento extenuante durante 8 dias, e ele verificou que ao longo desses 8 dias, houve um aumento da leptina, uma diminuição da testosterona após esses 8 dias de overreaching, né, foi uma alteração, obviamente, aguda, e que esses atletas apresentavam uma menor glicemia de jejum. Essa aqui foi a tabela que ele mostrou no final do trabalho, mostrando que esses atletas tinham uma média de glicemia pré de 88 e pós esse exercício extenuante de 75, então a glicemia
talvez seja um marcador aí de overreaching nesses atletas. E esse foi um estudo de 2005, né, que usava glicemia de jejum. E hoje a gente já vê que as pesquisas estão começando a usar os dispositivos de monitorização contínua de glicose, que esse trabalho, eles mostraram que o impacto da dieta no sono de pessoas não atletas, né? E eles chegaram à conclusão de que esses participantes desse estudo aqui, eu não coloquei as tabelas para não me estender tanto, mas eram pessoas que eram submetidas a uma dieta isocalórica no período da noite, e eles tinham o dispositivo de monitorização contínua de glicose. E eles notaram que pessoas que apresentavam uma maior glicemia 2 horas após o início do sono apresentavam uma pior qualidade de sono. Então, talvez não seja só a hipoglicemia que esteja associada a uma pior qualidade de recuperação e pior qualidade de sono, mas também uma glicemia aumentada nas primeiras horas ali após o início do sono, leve a uma pior qualidade de sono e uma pior recuperação. Uma nova frente de pesquisa também usando os dispositivos é a RED, né, que a gente sabe que tem alguns fatores em comum com o overreaching. A RED, né, a baixa disponibilidade de energia relacionada ao exercício, ela foi, a gente sabe, né, é um pensamento lógico, que alguém que esteja em baixa disponibilidade energética, talvez esteja com uma glicemia menor comparada a pessoas comuns, mas a gente não sabe o efeito disso cronicamente, por isso que estão sendo feitos novos estudos com essa população. E esse estudo aqui de 2017, ele foi feito em atletas em amenorreia hipotalâmica, e observou que essas atletas, comparadas ao controle, elas tinham um menor tempo de reação. E esse maior tempo de reação se correlacionou a menores níveis de glicose e menores níveis de estrógeno e maiores níveis de cortisol. Então, a REDS pode estar relacionada também a menores níveis de glicose, assim como o overeating. Então, por isso que talvez seja uma implicação do uso desses dispositivos, atletas que estão sob o risco de REDS e overeating, é uma nova ferramenta para a gente usar? É uma coisa a se pensar, mas ainda não se tem nenhum valor de corte, nenhuma indicação formal de uso de diretriz, mas as pesquisas estão mostrando que sim, existe uma correlação. Então, eu trouxe aqui alguns artigos, né, que mostram algumas possíveis implicações do uso, porém, ainda não tem nenhuma certeza de que isso possa melhorar o desempenho ou que isso esteja correlacionado em qual faixa a essas comorbidades, porém, a indústria, né, já divulga os dados que elas têm, porque elas estão distribuindo esses dispositivos para vários atletas, estão sendo feitas muitas pesquisas, e eles já falam. É muito interessante a gente entrar nesse site da Super Sapiens, que é o monitor da Abbott também, e eles já colocam vários dados que eles têm obtido em atletas, eles não descrevem a metodologia, não são estudos, né, randomizados, porém eles já disponibilizam vários dados nesses sites. Eu coloquei aqui o site da Super Sapiens, que eu acho que é interessante a gente entrar e mexer lá um pouco, e eles já colocam aqui, né, que o Libre já em outras estão sendo usadas novas formas de aplicação dele, né? Porque os atletas, inclusive a gente também viu isso lá no nosso laboratório, no nosso ambulatório, que às vezes o sensor se desconecta, porque eles vão praticar exercício na água, suam bastante, então está sendo desenvolvidas novas tecnologias para aplicação e para fixação desse sensor na pele. Essa monitorização, né, vai ser jogada para aplicativos, então esses atletas vão ter uma fonte fácil de acompanhar aí as dietas,
e também a monitorizar a glicemia após a prática de atividade física. E esse dispositivo também não se conecta só ao aplicativo da Abbott, né, que é o Super Sapiens lá no celular, mas também a dispositivos de exercício, né, que daí é os aplicativos de Garmin, a Saúde, o Training Peaks, que são as plataformas de treinamento dos atletas. Então, não está se correlacionando apenas aos aplicativos da Abbott, mas também a outros aplicativos usados no esporte. Um outro dispositivo legal que eu achei interessante trazer, que não somente você passar, né, o celular ou também o sensor no aqui, aquele, aquele compartimento lá preto que armazena os dados, né, mas também já foi criado um relógio que mostra os níveis de glicemia em tempo real. Então, você não precisa ficar passando o sensor, essas informações vão ser transmitidas instantaneamente, e o atleta já vai poder ver qual é o nível da glicemia intersticial naquele momento. Isso vai gerar uma série de gráficos que o paciente pode ter acesso na internet. Isso é um pouco do dispositivo, né, que foi lançado aí, que é o mesmo Libre, eles colocaram o nome como Super Sapiens, Abbott, mas eles vêm com um lançamento, que é o Lingo. O Lingo, ele não só faz a monitorização de glicose intersticial, mas eles também fazem monitorização de cetonas e de corpos cetônicos e de lactato. Qual a importância, né, da monitorização? O lactato, a gente sabe que ele pode estar muito relacionado aos limiares, então o atleta pode personalizar o treino dele com o uso do lactato, e também os corpos cetônicos pode estar relacionado por exemplo, eu penso no que a gente sabe dos pacientes diabéticos. Aquela faixa entre 250 a 350 é uma faixa que a gente não pode, pela diretriz, né, simplesmente liberar o paciente para a prática de atividade física. A gente, pela diretriz, precisa fazer aferição dos corpos cetônicos antes de liberar para a prática. Então, se esse dispositivo for difundido, começar a ser usado pelos pacientes, a gente vai poder fazer essa monitorização. É claro que isso é a um médio e longo prazo, né? Mas esse dispositivo já existe no mercado. Daí aqui tem um site do Lingo também, eles colocam vários usos, né, do dispositivo, e ele também mostra como que vai ser feita esse acompanhamento, né, esse dispositivo, ele dura 14 dias, então 14 dias, então na primeira semana eles falam que é quando vai começar a sua jornada, que o aplicativo vai ver como que é o comportamento da glicemia nesse paciente, depois de uma semana ele consegue hackear qual é o perfil do paciente, então você, de acordo com o exercício, é esperado que a glicemia suba, desça, a partir dessa dieta rica em carboidratos, ou que quando não tem um consumo grande de carboidratos, tem um certo comportamento, então você vai conseguir hackear a sua saúde por meio desse dispositivo. Isso tudo está mais detalhado também lá no site. E não existem ainda evidências, mas eu achei interessante trazer alguns dados que eles colocam nesse site, de que é a Glucose Performance Zone, né? Que é a área que você pode melhor performar durante o exercício. A gente não sabe, que ainda não tem uma evidência dessa glicemia ideal para a prática, né, de atividade física, tanto resistido quanto de força, né, que é o resistido, quanto os esportes de endurance, mas eles ensinam o paciente a fazer isso de uma forma personalizada. Que como seria? Então, você tem o uso desse dispositivo, né, de monitorização intersticial da glicose, e você faz uma anotação. Eu vou fazer, qual que é o evento? Qual que é a prática da atividade física? É uma corrida? Então, é uma corrida de duração de 60 minutos e moderada intensidade. Você faz a anotação, eu consumi tanto de carboidrato ou não consumi nada de carboidrato, me hidratei ou não me hidratei, vai lançando todos esses dados no aplicativo e depois você controla a sua carga interna no final da atividade física. Então, eu consumi
tanto de carboidrato nesse exercício com essa duração, intensidade, e eu tive a percepção de esforço no final de tanto. E você vê qual que foi a sua faixa de glicemia durante esse exercício. E à medida que você for imputando esses dados, ele vai te gerar uma curva da sua melhor performance. Então, quando você consome X gramas de carboidrato por hora, você está numa melhor performance. E essa vai ser uma forma de melhorar o seu desempenho durante a prática de atividade física. Por mais que não exista uma faixa que já é estabelecida, você pode fazer isso de uma forma personalizada. E eu busquei, né, essa monitorização de corpos cetônicos e de lactato no exercício. Eu achei essa literatura aqui de 2023, em que fez um sistema de monitorização de lactato e de glicemia por esse autor, e no final do trabalho ele chegou à conclusão de que essa monitorização, comparado aos pacientes do controle, aumentou o desempenho físico por meio da ingestão otimizada de carboidratos e também melhorou as zonas de treinamento, né? Porque havia uma monitorização do lactato. O lactato tem, a gente sabe que tem uma deflexão na curva ascendente, né, de lactato durante o primeiro e segundo limiar. Então ajudou esses atletas não só a ter um melhor desempenho e a otimizar a ingestão de carboidratos, mas também a ajustar as suas zonas de treinamento. As limitações do uso do monitor intersticial de glicose hoje está associado à remoção acidental, né, como a gente já falou. Alguns pacientes não têm esse adesivo aí que a Ambut coloca no site da Super Sapiens, mas às vezes eles passam isso filme, assim, durante o braço. Cada um desenvolve a sua técnica para não deixar perder o sensor, e não só nos esportes coletivos de combate, na água também. O suor excessivo também pode levar à perda desse dispositivo, que é caro, que era para durar em tese 14 dias, então eles tentam aí manter de forma segura os sensores, e tem uma despesa associada, né, ao uso desses monitores. Obviamente não está disponibilizado pelo SUS. Eu entrei aqui no site da Lingo, né, e fui de curiosidade saber quanto que custaria, né, esse dispositivo por 3 meses, junto com os aplicativos, e é um custo de 300 libras. E então é uma coisa que limita o uso na prática hoje ainda, mas a gente sabe que quanto mais difundido, melhor esses preços tendem a cair, né, assim como o livre. E ainda falta evidências, né, de faixas específicas que estão relacionadas a uma melhor performance, ou a um melhor sono, a uma melhor recuperação, ao indicador de overreaching ou de REDS nos atletas, mas muitos trabalhos estão sendo feitos. A indústria está disponibilizando esse sensor para muitos atletas. Aí a gente vê o Kipchoge usando, atletas do Tour de France também, e atletas também que praticam exercícios de força em várias modalidades diferentes. À medida que essas evidências forem saindo na literatura, a gente vai atualizando. Essas foram referências que eu usei para a aula, e muito obrigada. Eu coloquei essa foto aqui, foi a foto que eu encontrei, assim, achei engraçada, do monitor usado pelo Zeca Pagodinho. Ótimo, Alice. Muito bom. Acho que é uma tecnologia que promete. Eu só fiquei com algumas dúvidas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta antes, que eu estou até checando com a diretora de marketing aqui da Abut umas dúvidas que eu tive. Se alguém quiser ir perguntando, depois eu faço uns comentários aí. Eu quero. Parabéns, Alice, pela aula. O Lingo, ele já está disponível para venda no Brasil? Não. Ah, tá. E você falou do sensor, né, que os atletas perdem, mas eu tenho alguns alunos que não são atletas, fazem exercício e tal, mas eles são pessoas que não têm o esporte como foco principal, mas eles também perdem. Um deles perdeu na maçaneta da porta, que enroscou. Então, essa dica aí que os atletas usam, acho que é bem importante a gente falar também em clínica, né,
com um paciente no consultório, porque muitos deles são meio desastrados, ou depois de beber o terceiro chopinho, eles vão arrastando aí no braço e aí podem perder mesmo o sensor. Então, essa dica aí é importante. Em relação a esses barrar, eu acho que uma coisa que a gente pode orientar é que eles coloquem mais na região posterior do braço, né? Porque às vezes eles colocam mais lateralizado, isso pode ajudar. É. Parabéns pela aula. Obrigada. Eu estou checando aqui com a Priscila, que é a gerente dessa divisão, e pelo que eu estou entendendo, até a Abbott Global ela já lançou com esse nome, mas o que a gente tem é, na realidade, a medida só da glicose ainda. A gente não tem nem... Não existe ainda esse lingo que mede, pelo menos comercialmente, que mede lactato e cetose. Então, eles só estão usando, eu tinha até olhado um aplicativo, depois a gente pode ver, que tu baixa, ele chama Lingo, mas os dados eles são só de glicemia. E Não, agora... Oi? atualmente sim, mas É, atualmente sim. Mas eles isso. já lançaram, eu acho que esse dispositivo, pensando já incorporar essa tecnologia, tipo, assim, Isso. só vai mudar. Vai ser o dispositivo Lingo que vai incorporar todas essas tecnologias de lactato e de corpos cetônicos, mas ainda não tem a comercialização, não O que existe. eu entendi do método é que o sistema que reage no intestício é um sistema enzimático que, teoricamente, tu pode medir várias outras substâncias, né? Ele tem um potencial bem grande. Então, existe essa intenção, e eu acho que eles devem estar pesquisando, mas eles não estão ainda com nada comercial de medir lactato, tudo isso. Eu sei que pode medir creatinina, pode medir potássio, pode medir várias coisas, porque é uma reação enzimática. Mas o que eu entendi, ela me mandou aqui, até eu vou compartilhar com vocês. Tem até um anúncio, mas o que mostra é um anúncio oficial da Abbott, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vocês estão enxergando minha tela, não? Não, não. Não sei como que... teoricamente, ele estaria compartilhando, mas só que não. Eu não estou conseguindo. Bom, mas é assim, é um anúncio da Abbott Global, se vocês pegarem no Instagram, vocês conseguem ver. E ele é uma propaganda, chama Lingo, inclusive, né? E diz que é o seu corpo, a propaganda é seu corpo falando com você em tempo real, né? E aí ele diz que o Lingo, ele mostra os fatores que podem afetar a glicose e assim por diante. Mas a gente, e aí no site desse Instagram que vocês veem, Abbott Global, ele tem o CEO da Abbott, ele mostrou isso, está disponível essa palestra até, mostrou uma palestra que o CEO deu, lançando essa ideia do Lingo em Las Vegas, um congresso de tecnologia. Se vocês colocarem no Google, vocês acham. Mas a gente ainda vai avançar nisso aí, mas é super interessante. Acho que é bem legal a gente ficar ligado nisso, né? E eu tenho instalado, amanhã, por exemplo, eu vou atender um triatleta que ele está monitorando. Aí eu pedi para ele fazer diário, colocar os horários dos treinos, tudo direitinho, e amanhã eu vou checar com ele para ver se eu consigo, porque a minha dúvida, como teoricamente um indivíduo não diabético, ele tem os sistemas de regulação e conta de regulação da glicose bem estabelecido, né? Ele tem insulina, tem glucagon, tem GH, tem
cortisol dentro do que seria uma fisiologia normal. Então, a minha dúvida é o quanto essa oscilação de glicemia pode impactar em alguma conduta que realmente faça a diferença. Pelos dados que tu mostraste, tem umas variações, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou conversando com ela em tempo real. Ah, tá, ela me mandou o contato da Jaylin, que é acho que ela é de Taiwan. Isso, eu conheço ela. Para eu conversar com ela, que daí essa Jaylin aí, ela é a que está mais atualizada em língua, né? Depois a gente volta a conversar sobre isso aí. Mas é bem interessante. Eu estou querendo ter mão com o Libre em atletas normais, não diabéticos. Mas eu ainda não concluí muita coisa, viu? Eu acho que a ferramenta é como eles orientam no site, né? Que eu acho que é o mais válido. Essa Glucose Performance Zone, né, que eles delimitam, né, que é personalizada, eu acho que os pacientes já têm esses atletas competitivos, né, triatletas, todos têm o aplicativo, né, Training Peaks, tal, então eles colocam a percepção deles de esforço no final. Então, você pode usar isso, por exemplo, se ele consumir 60 gramas hora de carboidrato, vai ter uma glicemia que vai variar de tanto a tanto, e a percepção dele de esforço foi 6. Se ele consumir 90 gramas de carboidrato, vai ter uma nova curva, e a percepção dele de esforço foi menor, entendeu? E eu acho que dessa forma a gente vai poder começar a orientá-los. A gente vai ser uma coisa personalizada e empírico, né? Porque não tem uma faixa ideal ainda, não tem um trabalho que mostre, né? Tu não achaste nada que já mostre isso, né? O quanto impacta, né? O quanto muda a performance, por exemplo, se eu monitorar e se eu, por exemplo, fazer Isso teria que ser um estudo com clube, né? De tu manter a glicose dentro do normal para ver o quanto mudaria. Um estudo um pouco complexo, né? Tu não chegaste a ver nada disso, Alice? Tem no site, mas eu não citei porque não tem nada de evidência. Sim. Mas naqueles Super Sapiens, que é o anterior do Lingo, né, mas também é tudo Abbott, que eles observaram a melhora da performance durante esportes de endurance em atletas que mantiveram a glicemia de pelo menos 110 durante o exercício. Medidos pelo Libre, porque quando tem um blog que eles vão lançando os dados dos atletas, né, que eles já eram 2.000 atletas que estavam sendo monitorizados, e a faixa de glicemia que eles observaram é entre 110, lá pelo Super Sapiens. Mas não é a indústria que tá disponibilizando, né, então a gente não consegue afirmar, assim. Tá. Depois a gente pode um dia voltar a discutir esse tema talvez até com essa Jaylin aí. De repente eu já estou marcando aqui de conversar com ela para a gente tentar evoluir isso, né? Eu acho que eu tenho usado, mas assim, sinceramente, Clayton, ainda não percebi assim o quanto eu consigo concluir em cima dos dados, né? Mas eu tenho poucos atletas. Estou tentando ver isso. Amanhã, por exemplo, eu sei que eu vou atender um. Depois eu digo para vocês aí se eu consigo detectar algo. Mas eu tenho, por exemplo, a minha experiência desses normais, entre aspas, são pacientes que têm diabetes tipo 2 bem controlado, que estão assim, uma variabilidade glicêmica baixa, com tempo no alvo normal, e que usam ainda o Libre porque gostam de usar, né? Eu tenho pelo menos 2 pacientes que eles usam direto. Eu já disse para eles pararem de usar, porque a glicemia deles não oscila, mas eles me dizem assim, doutora, eu gosto de medir depois que eu como para saber o quanto aquela comida impacta na minha glicose. Mas eles anteriormente eram tipo 2, né? Estão bem controlados agora. E eles dizem que
eles conseguem perceber diferença na alimentação e que daí eles acham aquilo positivo, né? Eu, por exemplo, usei o Libre uma vez só, mas eu vi diferença dependendo do índice glicêmico da minha comida, mesmo dentro da faixa normal. Então, acho que a gente vai precisar trabalhar isso aí, né? E até essa questão que você falou da variabilidade, que você falou, eles estavam bem controlados, tem uma variabilidade baixa. Um dos primeiros trabalhos que eu mostrei em atletas de elite, grande variabilidade, né? E fazendo hipoglicemia à noite. Então, assim, a gente vai pedir para que eles fiquem numa faixa de variabilidade, sendo que a fisiologia deles, eles têm otimizado muito, né? Todos esses transportadores, a resposta às catecolaminas. Então, é só tendo esse monitor em atletas de elite que a gente vai saber fidedignamente como que é essa variabilidade de glicemia e para a gente poder atuar também, porque a gente não quer trazer eles para a normalidade, a gente tem que respeitar a particularidade, né? Não, acho que é uma ferramenta bem legal, né? Uma tecnologia bem objetiva. Cada vez eles têm aquele MARD, que é a média do erro, né? Que já está previsto, que está em torno de, acho que 9 a 12%. Se tu lê no celular é 9%, se tu lê no leitor, no pretinho, é 12%, mas eles estão cada vez mais diminuindo o MARD. Tem novos sensores, outros que não da Abbott, que tem um MARD menor, essa média de erro, né, de desvio. E isso aí com certeza impacta. Tipo, aqueles atletas que tu mostraste, que fazem hipoglicemia noturna, pode ajustar a suplementação deles, né, para evitar isso aí. Tem várias implicações. O tipo de carboidrato para o paciente com diabetes, para o atleta com diabetes, não tem nem dúvida, né? A gente não está nem discutindo isso aí. Mas o que eu acho que a gente tem que ir atrás é desse outro perfil. É interessante. O William, eu acho que... Não sei se você tem conversado com o William. Sim. O William Komatsu. Sim, ele já deu uma aula para gente, né? Mas ele já mostrou alguma coisa objetiva disso? Não, ele está defendendo, ele não trouxe nenhum dado assim, objetivo, mas o que ele mostra é porque assim, existe o fato, assim, está cada vez mais carboidrato é performance, vamos consumir até 120 gramas de carboidrato hora, e aí ele estava defendendo um pouco o contrário, que assim, ingestas menores de carboidratos não tinham perda de performance, e qual que é a qualidade desse carboidrato. Ele tinha uma conversa para esse nível, assim, sabe? Para essa vertente, mas ele não trouxe nenhum dado ainda. Legal. Ele é um cara que se interessa bastante por isso. E acho que é uma ferramenta bem boa. E é uma ferramenta ética, né? Porque a medida é científica, tem que ver a aplicação, só isso. Exato. Essa é a dúvida. Mas, assim, a metodologia, ela é científica, né? Não é essas coisas alternativas que às vezes a gente vê por aí. E a Abbott é uma empresa super séria, né? Sim. Legal, beleza. Muito bom, Alice. É um tema que tu siga acompanhando. Eu gosto bastante. À medida que sair no Evidências, assim, a gente vai... É legal esse blog da Abbott aí, dos sites, que eles vão mandando tudo que sai de evidência, revisão, também eles colocam, tipo, a referência. Mas na realidade, sabe, eu estou perguntando para ela aqui, mas ela pediu para eu falar com a Jaylin. Eu não sei se isso aí é oficial da Abbott, acho que não é. Se tu for olhar o site, eu estava cuidando agora aqui, ele não tem logo nenhum da Abbott. Aquele Bilingo que tu colocaste ali, que é o Hello Lingo, ele tem lá num cantinho, ele tem Abbott Lingo, né, lá no final. Mas o Super Sapiens eu olhei, mesmo no Instagram, ele não me pareceu que é uma coisa comercial, assim.
Eles estão aplicando, minha impressão, né? Eu vou conversar com ela sobre isso, que eles estão aplicando o Libre, que existe por aí, com essa indicação de usar em performance. Mas Sim. que não, porque a Abbott, não sei se você sabe, assim, as farmas todas, para elas divulgarem uma indicação de um produto, essa indicação tem que estar aprovada, por exemplo, eles não podem colocar, vamos usar para gestação, se não tem aprovação, para criança, se não tem a aprovação. Então, agora tem, né? Gestação, criança, tem, mas é tudo hospitalar, por exemplo. Então, até um tempo atrás, não, estão usando, mas ainda não é uma indicação. É óbvio que o médico vai adquirindo a mão com o sistema e vai aplicando ele, né? Eu uso para gestante, eu acho que desde o primeiro dia que lançaram, para mim, eu acho que é a melhor indicação, né? Até vou atender uma gestante hoje de tarde, que eu vou olhar o Libre. A gente pode até ver junto aqui quem está no ambulatório, que ela me chamou agora, e eu preciso olhar o Libre dela. Mas então, até um tempo atrás, ele não era validado em gestação. Então, tu imagina se gestação, hospital, criança, é o nosso dia a dia, e ainda não era algo que poderia ser cientificamente assim, divulgado pela empresa, acho que para performance menos ainda. Depois tu dá uma olhadinha ali, eu não achei nada de logo, acho que não é, acho que deve ser uma outra empresa que está aplicando essa tecnologia, está vendendo tipo um pacote, né? Tu vai lá, compra, ele vem numa caixinha customizada, pelo que eu vi ali, né? Ele tem até um a adesivo caixinha diferente. LibreSense, tipo, todos mostram o dispositivo Abbott mesmo, não sei. Não, eu vi uma caixinha num deles ali, que ela vem diferente, numa outra caixinha. Acho que é o do Bilingual mesmo. Se tu colocar lá no início, no Hello Lingo, tu vai ver que ele vem numa outra caixinha, que não é a caixinha do Freestyle. Acho que eles devem comprar e vender. Então, tu vê que o aplicador, eu estou olhando no site aqui, o Os aplicador é comerciais igual. o dispositivo deles, né? Acho que é tipo uma plataforma que eles estão reunindo, É isso aí. divulgando os dados no esporte. Assim. O que é legal também, só para vocês saberem, eles vão lançar agora, né, essa semana, o Libre 2, né, que ele escaneia automático e ele tem alarme para hiper e hipoglicemia customizado. Isso já vai ter no Brasil. E nos Estados Unidos e em alguns países da Europa tem o Libre 3, que ele é do tamanho de uma moedinha de 1 centavo. Né? O Libre 2, e esse vai chamar 2 Pro, que a gente vai ter aqui no Brasil. Ele é do tamanho antigo, só que ele escaneia e tem um alarme. São as funções novas do Libre 3, que nos Estados Unidos e na Europa, eu acho que só tem na Alemanha, por enquanto, não sei bem. Ele é muito pequenininho, assim, é uma moedinha de 1 centavo. Né? Que aí isso também faz diferença, né? Para manuseio, para não cair com uma batida, uma coisa, né? É bem interessante. Essa tecnologia vai evoluir bastante. Né? Com certeza. E eu vi ali no EASD, que teve, que foi em Hamburgo agora, 2 semanas atrás, me parece, pelo que eu vi dos colegas, fofoca de colega, mas tinha 9 concorrentes, 9 estandes de concorrente do Libre, né? Então, é uma tecnologia que daqui a pouco está mais democratizada, né? Sim. A única coisa que a gente não tem validado, que também agora estava numa discussão ali no grupo de WhatsApp dos endócrinos, são esses watts que eles medem a glicose, né? Esses relógios, esses não tem correlação, né? Tu medir pela superfície. O reloginho que tu mostraste, ele recebe a informação do sensor, que daí eu acho que sim. Mas esse do relógio medir a glicose só por contato, acho que a gente não está com essa bola toda ainda, por enquanto.
podemos evoluir no futuro. Mas é bem, bem interessante, fica esperta aí, Alice. Estarei. Isso. Gente, pelo menos o chat GPT fala que a Abbott desenvolveu o Super Sapiens. No chat GPT fala, pelo menos. Boa, Marlon. O chat GPT é novo ou antigo? Acho que o antigo, aquele 3.5. Tem que ver. Bom, mas a gente vai ficar sabendo. Mas se vocês olharem no site, não tem nada. Pode ser que seja uma divisão da Abbott, alguma coisa aí, mas a gente vai descobrir isso. Certinho. Professor? Oi? Oi, boa tarde, é a Laís. Oi, Laís. Ex-presidente aí da Unicef, tudo bem? Tudo bem. Só para contribuir com uma informação, pelo que eu entendi, assim, pelo que eu tenho dado, a Super Sapiens é uma empresa que, na verdade, ela contrata, né, o dispositivo do Libre para captação dos dados, né, mas que ela só tem compatibilidade com a versão 2 do Libre, a partir dessa que vai ser lançada agora. E aí as leituras, elas são teoricamente automáticas, você não precisa ficar escaneando, né? Sim, e aí sim. esses dados são automaticamente enviados ao relógio, entendeu? Esses valores, pelo que eu entendi pelo site e com a representante do Abbott também. Então, E tu viste se não é é da uma empresa Abbott do Abbott. Tu viste se é da Abbott ou não, a Super Sapiens? Não é. Bom, que a representante do Abbott falou que não é da Abbott, que é uma empresa que contrata o dispositivo da Abbott somente para conectar com a plataforma deles, né? Com o software deles. A gente chama de API isso, é uma linguagem lá que tu consegue conectar um software num outro software, chama API. É um sistema que, se o software ele é compatível, tu consegue incluir ele num outro software, ele chupa os dados, né? Se não tem sistema, não. Ela já está agora... realmente, né? A Jaylin já está me chamando aqui também. Depois eu vou conversar com ela. Mas eu até usei o Tempo Libre 1, né? E eu tentei baixar o aplicativo para fazer leitura e realmente ele não escaneia. Aí eu tinha um paciente que adquiriu fora Libre e aí sim ele conseguia conectar, né? Escanear com o aplicativo do Super Sapiens. E tem toda uma questão também de como que chama de IP, né? Por exemplo, se tu compra um sistema nos Estados Unidos, ele não lê no LibreView nosso aqui, né? Então ele tem o sistema ele é feito para o país onde o paciente está usando. Então, por exemplo, esses pacientes, se eles vão usar o Libre 3, querem trazer do exterior, eles têm que baixar o LibreView como se fosse americano, né? É um outro IP. Né? Essa tecnologia... Em relação a esses valores, também o professor de glicemia para performance, né? Eu também tinha visto no site esse valor aí de glicemia alta, em torno de 100, 110, aí, como a Alice falou. O próprio William também divulga essa informação, assim, já conversei com ele sobre isso, mas realmente não encontrei nada na literatura, né, para pacientes idosos, uma glicemia alta para performance. Agora, assim, na prática, sabendo desse dado, né, que o próprio site lança, eu acompanhei alguns atletas com Libre, principalmente de triatlon, e a gente fez alguns testes, principalmente no ciclismo. E, tipo, mantinha o mesmo exercício, na mesma duração, na mesma intensidade, enfim, eles faziam diferentes reposições de carbo. Um dia eu ia em jejum, um dia tomava uma palatinose antes e não tomava nada durante, um dia palatinose e uma reposição de rapadura ali em intras, e o exercício em torno de mais ou menos 1h30, eu acho, quando a gente fez esse protocolo, eram 5 pacientes. E realmente, assim, eles relatam, né, levando para esse lado que a Alice falou, né, até do próprio atleta colocar ali um TSE, né, qual é a carga interna que aquilo gerou, eles percebiam, assim, uma melhora de performance, realmente, até uma melhor recuperação, glicemia em torno de 120, 110. Eram treinos melhores, assim, relatados por eles, até mesmo em índice de treino, em pace, em velocidade média no ciclismo.
E agora, assim, uma glicemia acima de 180, 170, quando eles faziam uma ingestão maior de carboidrato, já tinha uma repercussão um pouco pior, assim, eles sentiam já daí uma queda de rendimento, entendeu? Uma glicemia mais alta. Mas assim, isso todos em eles, diabéticos ou não? Não, pacientes vívidos, sem Mas diabetes. não chega nesse nível, eu acho. É uma glicemia Oi? muito... Será que o paciente normal chega nessa glicemia aí? Chega, professor, pior que chega. E assim, daí a gente ia aumentando o carbo. A gente começava a ingerir 30 gramas hora, 70 gramas hora, 80, e assim até 120. Exatamente para a gente ver essas respostas glicêmicas, e chega. E assim, se eu percebi o exercício de o de endurance, né, de baixa a moderada intensidade, realmente tem esse comportamento, como a Alice falou, de uma redução de glicemia, né, até porque a gente não tem esse estoque adequado. Agora, o exercício de alta intensidade, curta duração e os exercícios repetidos, aí já tem uma glicemia, caso um pico glicêmico. No futebol, inclusive, eu acompanhei 2 atletas, em partida de futebol, chegavam a 260, 270 de glicemia, sem função intra e sem ser diabetes. Olha só. A gente precisa ter mais mão com isso aí. Mas a minha ideia, essa é a minha dúvida exata, né? O quanto a glicemia consegue passar de parâmetros fisiológicos, né, no indivíduo não diabético. E tem um paciente ele alimentou bastante a plataforma, assim, com dados da intensidade do exercício, do que ele ingeriu e dos valores, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar os dados, porque aí eu, né, dou um print, assim, para vocês verem os valores, principalmente no dia do futebol, no dia da bicicleta, ele fez diferentes atividades para a gente poder acompanhar. É bem interessante. Eu acho que a gente vai precisar ter controlado disso aí, o potencial é gigante. O mais legal é que o atleta contribui, né, professor? Quando ele escreve a percepção, qual foi o tipo de exercício que ele fez, e o que ele ingeriu ali, né, tipo antes, durante, após. Porque só a leitura mesmo, né, o saneamento dos dados, sem informação do que foi feito ali, planejamento, é um dado assim, meio inválido para a gente analisar. Pensando, né, em pessoas vívidas, obviamente. Legal. Muito bom. O tema é super atrativo, né? A gente tem que cuidar, meu medo é sempre a má prática, né? A gente trabalhar com evidência científica, por isso que eu acho que a gente está trabalhando com interesse, quer entender o comportamento durante o exercício, a questão o povo aí fora está vendendo isso como se fosse algo que o conhecimento ele tivesse definido, né? E eu acho que a gente não está... A gente tem pouca coisa na literatura, assim, eu pelo menos não consegui achar, e aí a Alice também relatando isso realmente para pessoas não... Eu me considero assim, eu me considero um bom entendedor do livre em paciente com diabetes, eu acho que eu tenho essa mão. Mas, assim, em atletas não diabéticos, eu tenho dúvidas, né? Então, mas vamos lá, a gente vai evoluir nisso aí, né? Vai ter expertise. Mas logo aí, quando essa tecnologia estiver mais difundida, vocês se preparem que a pseudociência vai se apropriar da metodologia, né? Com certeza. Por isso que eu digo que a ciência tem que vir antes, né? Essa é a minha dúvida. Porque senão os caras vão estar vendendo pozinho de tudo para tudo quanto é coisa sem muita evidência. Mas é legal, aqueles dados da hipoglicemia noturna são bem interessantes, né? Se realmente chega nesses níveis de hiperglicemia, também eu acho que o ajuste do aporte energético, o padrão de índice glicêmico da suplementação calórica, o impacto vai ser bem interessante, né? Bem legal. Porque essa recomendação de ingesta de carbo, né, hora e endurance é muito, não é nada individualizada, né? Tipo, 30 a 120 gramas hora, independente do mecanismo regulador das pessoas, né? É uma recomendação técnica, assim, né? Então, realmente...
Mesmo no diabetes, tu tem pacientes com diferentes graus de reserva de insulina, né? Aí também a resposta ela é individual. Mas assim, logo a gente vai estar bem evoluído. Vai ter E um outro dado assim, que é legal de pensar também é assim, né? O quanto essa glicemia intersticial barra sérica aí se correlaciona, né, com o glicogênio muscular, assim, o quanto ela reflete o estoque que o indivíduo tem. Então, tem bastante coisa assim para pensar também, né? Qual é o valor que você deve manter? Será que para todos, né? Essa glicemia sérica em 110, 120, que eles relatam aí, independente do glicogênio estocado, né? Por esses pacientes, então é bem difícil de individualizar também, mas eu acho que a gente vai ter que acompanhar mais casos, inclusive de carboidrato prévio ao exercício, associado ao comportamento sérico ali durante. Para ver glicogênio vai ter que fazer biópsia. Exatamente, então, mas aí tem ainda tem esse problema, né? Essa dúvida. Difícil. Não, legal. Mas muito bom aí, um tema bem palpitante. Legal. Mas a dúvida surgiu justamente para aqueles atletas que você trouxe do ambulatório. Então, foi muito rico. Se puder trazer mais para a gente. Agora a Globo pediu desculpa, eles querem reagendar aquela atividade que furou, né? Mas aí eu acho que eu vou bolar de um outro jeito. Tá bom. Mas tragam mais pacientes que usam Lib para a gente discutir mais. Isso. Certo? Valeu, parabéns aí. Obrigada, gente. Isso aí, pessoal. Muito